Mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC, que inclusive nós já vimos pela sequência de múltiplos, porém, nesse vídeo nós vamos aprender a fazer por meio da decomposição simultânea de dois ou mais números. Vamos então, nesse primeiro exemplo, calcular aí o mínimo múltiplo comum entre o 14 e o 20. Como o 14 é par e o 20 também é par, eu posso começar a divisão pelo número primo 2. Aqui todos os cálculos serão feitos mentalmente, porque no vídeo anterior eu já expliquei como fazer a decomposição e, inclusive, fiz as continhas de dividir. Bom, o 14 é par, então eu consigo dividir o 14 por 2. 14 dividido por 2 resulta em 7. Escrevo 7 aqui. O 20 é par, portanto, eu consigo fazer a divisão do 20 por 2. 20 dividido por 2 resulta em 10. Como eu ainda tenho um número que é par, que é o número 10, eu posso ainda usar o número primo 2. Porém, o 7 não dá para dividir por 2. Quando isso acontecer, eu repito o número aqui embaixo, até conseguir, então, realizar a divisão dele. O 10, volto aqui, o 10 dividido por 2 resulta em 5. Agora, eu tenho o 7, que é um número primo, e o 5 também, que é um número primo. Como os dois são números primos, eu só posso realizar a divisão por eles mesmos. Então, primeiramente, eu vou optar aqui por utilizar o número 5. Eu vou dividir 5 por 5, que resulta em 1, e vou repetir aqui, então, o número 7. Eu só tenho 7 agora para realizar a divisão. Como ele é primo, ele só é divisível por ele mesmo. Então, 7 dividido por 7 resulta aqui em 1, e este outro número 1 eu repito aqui embaixo. Agora, o que eu devo fazer com esses números aqui, com esses fatores primos? Eu devo multiplicar eles. Então, o 2 vezes 2 resulta em 4, 4 vezes 5 resulta em 20, e 20 vezes 7 resulta em 140. Portanto, eu encontrei o mínimo múltiplo comum entre 14 e 20, que é o 140. Nós temos então um segundo exemplo, que é para encontrar o mínimo múltiplo comum entre 16 e 28. Então, vamos aí com o mesmo raciocínio. O 16 e o 28, os dois são pares. Lembrando que se aqui pelo menos um dos dois for par, eu posso usar o número 2. Não há necessidade dos dois aqui serem pares para eu usar o número 2, que é o número primo 2. Posso começar aqui, então, pelo número 2. Vamos, então, fazer as divisões. 16 dividido por 2 resulta em 8, e 28 dividido por 2, o resultado da continha é 14. Novamente, ainda tenho aqui números pares, posso usar o número primo 2. 8 dividido por 2 resulta em 4, e 14 dividido por 2 resulta em 7. Como eu ainda tenho um número par aqui, que é o 4, eu ainda posso usar o número 2. 4 dividido por 2 dá 2, então eu escrevo 2 aqui, e o 7 não é um número par, portanto, não pode ser dividido por 2, não resulta em uma divisão exata, então eu repito o número 7. Ainda tenho o número 2, que é par, por esse motivo, posso usar o número primo 2. 2 dividido por 2 resulta em 1, e o 7, como não dá ainda para ser dividido aqui por 2, eu repito o 7 aqui embaixo. O 7 é primo, só pode ser divisível por ele mesmo, portanto, eu utilizo aqui o número 7. O 1 eu repito aqui embaixo e faço a divisão. 7 dividido por 7 resulta em 1. Novamente aqui, vou multiplicar os fatores primos. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, e 16 vezes 7, vamos fazer a continha aqui do lado. 16 vezes 7, 6 vezes 7 aí é 42, 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. Então, o mínimo múltiplo comum entre 16 e 28 é
112. Mais um exemplo agora, vamos encontrar o mínimo múltiplo comum, o MMC, entre 27 e 45. Não podemos, nesse caso, começar com o número 2, porque nenhum dos dois números aqui é par. Mas nós podemos usar o número primo 3, porque o 27 é divisível por 3 e o 45 também é divisível por 3. Então, eu vou aqui utilizar o número 3. 27 dividido por 3 resulta em 9. 45 dividido por 3 resulta em 15. Novamente, posso utilizar o número 3, porque tanto o 9 quanto o 15, ao ser dividido por 3, resulta numa divisão exata. O 9 dividido por 3 dá 3, e o 15 dividido por 3 dá 5. O 3 é primo e o 5 também é primo, então eu só poderei, a partir de agora, usar aqui os números que sejam o 3 ou o 5. Portanto, eu vou optar por usar o 3 mais uma vez. 3 dividido por 3, 1. Pronto, não preciso mais aí me preocupar nas divisões aí com o 3. E o 5, como ele não dá para dividir por 3 numa divisão exata, eu repito ele aqui. Como o 5 é primo, eu vou dividir o 5 por ele mesmo. Repito esse primeiro número 1, realizo a divisão de 5 dividido por 5, que resulta em 1, e agora vou fazer a multiplicação dos fatores primos. 3 vezes 3 resulta em 9, 9 vezes 3 resulta em 27, e o 27 vezes 5, eu vou fazer a continha aqui do lado. 27 vezes 5. 5 vezes 7, 35, fica o 5, vai o 3. 5 vezes 2, 10, com o 3 que foi aqui, somando o 3 que foi, 10 mais 3, 13. Então, o mínimo múltiplo comum entre o 27 e o 45 é 135.